Qual que é o material perfeito para você ser aprovado no exame de ordem ou em concurso público? Vai ser o material por escrito, no papel, ou vai ser aquele material digital? E já vamos começar quebrando dois mitos ou fixando duas ideias centrais aqui. A primeira é de que não existe material perfeito para você ser aprovado e se você tiver um material de qualidade, você consegue ser aprovado. E aqui a gente já fixa também a segunda premissa, a segunda ideia desse papo que a gente está batendo, que é de que você só é aprovado se você lê, se você tiver contato com o seu material. Eu tenho autoridade para falar sobre isso, porque aqui atrás você consegue ver um pouco dos meus materiais impressos, os materiais em livros, em papéis que eu tenho, mas eu também utilizo muitos materiais digitais. E lá no perfil da Cedro você consegue ver que a gente já postou alguns PDFs e você tem questões nos stories todos os dias. E lá você consegue ver que a gente também utiliza essa forma de estudo para se aprofundar e para aprender. Mas você já pode estar se perguntando, mas enfim, qual que é o melhor material? É o digital ou é em papel? Eu compro livro ou invisto em PDF? E aqui a gente não vai te responder com tanta clareza isso, porque esse no fim vai ser uma escolha sua, é você que vai ter que determinar isso. O que a gente vai te passar é a nossa opinião, a nossa vivência com os livros e com os PDFs, com os materiais eletrônicos, e vai te passar também os pontos positivos e negativos. E a verdade é que os materiais digitais, especialmente se eles tiverem algum formato editável, como aqueles que são feitos no Word, te permitem uma modificação muito maior, te permitem atualizar, a rever, acrescentar qualquer alteração na lei ou qualquer alteração que tenha naquela disciplina, naquela matéria. Já os livros, eles têm um problema que é a dificuldade de você fazer essas edições. Por outro lado, existem alguns estudos que demonstram que quando você escreve à mão, quando as anotações elas são feitas a lápis, principalmente, ou a caneta, enfim, à mão, isso é gravado no seu cérebro de uma forma mais intensa, de uma forma mais firme. Então, tem esse lado positivo também do material em papel. E tem também a questão subjetiva, porque tem muita gente que se dá mais com o papel. Afinal, ler numa tela de um computador, de um tablet, de um iPad durante muitas horas pode ser uma tarefa cansativa, pode ser algo cansativo. E aqui eu já dou uma dica para você que lê no computador ou que estuda pelo computador. Quase todo dispositivo eletrônico tem uma função aí que deixa a tela num tom mais amarelo, ou que quebra um pouco as luzes azuis. E isso, se você ativar e diminuir um pouco o brilho, vai te ajudar bastante a não cansar na leitura. Uma outra questão que você tem que analisar é a questão do transporte. Eu, por exemplo, durante muitos anos tive que trabalhar e estudar no mesmo local. Então eu carregava tudo que eu podia, que eu precisava durante aquele dia inteiro numa mochila. Se eu tivesse muito livro para carregar, aquilo ia ficar muito pesado e ia ficar muito difícil de carregar. Então eu passei a me adaptar a estudar por arquivos de PDF pelo Word. Uma outra questão, um outro ponto é que se você carrega eletrônico, como um notebook, um iPad, um tablet, enfim, e você anda de transporte público ou em algum local que possa chamar atenção você ter esses eletrônicos, a tua segurança ou a do teu patrimônio vai estar em risco. Então você carregar um livro no metrô ou no ônibus, ou ter um livro na fila de alguma repartição pública vai ser muito mais discreto e muito mais tranquilo. Enfim, qual que é a solução? Eu acho que a melhor resposta para isso é você fazer um mix, é você fazer um apanhado de materiais que sejam eletrônicos, digitais e materiais que sejam no papel. E aí é você que vai ter que determinar qual que é o material mais adequado para cada disciplina ou para cada ponto. Por exemplo, eu não consigo ler legislação que seja no computador, eu tenho uma certa preferência pelo Vademecum, pela legislação em papel, e aí eu sempre adoto essa legislação que seja do Vademecum, que seja impressa. Já outros materiais, como os livros, esses que vocês conseguem ver aqui atrás, eu utilizo mais para uma consulta, porque eu me adaptei, eu prefiro estudar muito mais por arquivos de Word ou em PDF. E essa é a grande chave, essa é a grande dica que você tem aqui. Você vai ter que experimentar alguns materiais para determinar qual que é aquele que você gosta mais. Quem sabe numa matéria você gosta mais de um PDF, em outra matéria você prefere algum livro, e é aí que está a questão. Você escolhe aquele que você mais gosta. E aqui a gente tem que falar também sobre esse cara aqui. É o William Douglas, vocês devem conhecê-lo. Ele é um juiz federal, tem bastante autoridade nesse mundo dos concursos. E nesse livro aqui, Como Passar em Provas e Concursos, eu acho que agora dá pra ver melhor. Eu percebo o meu iPad de última geração que faz o nosso roteiro. Mas ele explica que ele durante muito tempo trabalhou e aí ele dirigia muitas horas por dia para chegar do trabalho dele, sair da casa dele e chegar até o trabalho dele. E aí dessa forma ele desenvolveu o método de estudar por vídeo, fitas cassetes. Então ele gravava a matéria e ia escutando isso no carro para aproveitar aquelas horas de trânsito como estudo. A questão aqui é,
você consegue se adaptar a estudar de formas que você antes não conhecia. Então, se você não tem o costume de estudar pelo computador ou pelo tablet, mas encontrou um PDF, um material muito bom, você consegue se adaptar, você consegue aprender a estudar pelo computador e aí ter um material bom. Então analisa aí a sua situação, qual que é o seu contexto, se você estuda em casa, se você estuda pelo computador ou se você tem que carregar muito peso durante o dia, como era o meu caso, caso tenha que carregar livros, e determina qual que é o melhor método para você. E como a gente falou no começo do vídeo, o mais importante de ter o melhor livro ou ter o melhor PDF é você estudar com aquilo que você tem, porque assim você vai adiante e você vai conseguir atingir o teu objetivo. Se a gente não falou algum tema, algum tópico sobre esse vídeo, se você tem alguma outra dúvida, técnica ou sugestão sobre esse tema, deixa aqui no comentário que a gente vai ter o maior prazer em responder você. E se você ainda não segue, segue a gente na Cedro Jurídico e também no YouTube, também Cedro Jurídico, para ter mais conteúdos como esse e também aulas. Isso aí, valeu!